Meu nome é Larissa, eu tenho 21 anos, eu sou lésbica. Sofri muito com o descobrimento, não por questão de preconceito também, mas eu acho que é preconceito interior. A gente não sabe o que acontece com a gente, e a idade que a gente se descobre não é uma idade que a gente também pode chegar e falar com qualquer pessoa, principalmente os nossos pais, porque se a gente chegar e falar com os nossos pais sobre o que passa na nossa cabeça, a gente sabe que não é tão fácil. Sempre fui uma pessoa alto astral. A época que eu me descobri gay foi uma época bem conturbada, porque família religiosa, né, tradicional alemã, com um preconceito enorme, então não foi fácil. Mas eu acho que após isso, digamos assim, a melhor coisa que se fazer é sair do armário, né? Sou assumida para mim, para minha família, acho que é importante. Não vejo por que esconder. O preconceito é uma coisa muito forte que a gente sente na nossa vida, né? Quando vem de família, quando vem de amigos, esse preconceito em si é uma coisa muito chata e não é legal. Ultimamente, eu tenho lido bastante coisas assim sobre gênero, sobre sexualidade na criança, porque eu pretendo ser professora, e eu venho vendo assim que, digamos assim, a gente está no século XXI, a gente está em 2015, a gente tem um grande debate sobre sexualidade, mas ao mesmo tempo a gente tem um grande debate de ódio. Você se assumir para si mesma é uma das maiores conquistas que a gente pode ter, porque a gente, quando a gente vai se descobrir, a gente não, digamos assim, a gente não fica preocupado com o que os outros vão pensar, mas a gente se preocupa com os nossos pensamentos e o que há de errado com a gente. Então, esse é um tabu a ser quebrado na nossa sociedade desde criança, sabe? Que pensar diferente não é errado, que pensar diferente é... Não vou dizer normal, porque também não cabe a gente discutir o que é normal, o que não é, mas saber que as pessoas diferentes, elas são diferentes e ponto, e a gente tem que respeitar. Eu escolhi a profissão de ser professora muito por conta disso, para poder educar as crianças, e eu já entrei dentro em sala de aula como professora e a gente vê que a sexualidade é uma coisa que define já desde criança. Durante muito tempo, assim, dentro da sala de aula, a gente para observar e a gente vê que a sexualidade, ela se expressa na criança muito cedo. E o preconceito também é muito cedo, porque a criança, né, não é nada mais, nada menos que um espelho do que ela aprende dentro de casa com os pais. Aquele discurso de ódio que as crianças têm, elas repetem por conta dos pais e vão repetindo e nunca param para se refletir, como na escola não é refletido. O fato de eu querer ser professora é justamente para poder criar uma sociedade melhor, onde os meus alunos possam ter, digamos assim, com quem contar. Eu não tive ajuda de ninguém, acho que ninguém teve muita ajuda de alguém na hora de se descobrir homossexual ou transexual ou qualquer coisa do tipo. A única coisa que a gente só escuta são críticas, assim, vindo da família, vindo do meio social, vindo da internet. Só que ninguém nunca entende o que a gente passa, sabe? Mas eu acho que só uma outra pessoa que está na nossa pele entende. A pessoa não entende o que é você se punir por você não ser o que tua mãe quer. Eu sei que tem muitas famílias que aceitam, mas elas ainda são minoria e a gente não pode fechar o olho para isso. Elas são uma minoria por conta do preconceito pela sociedade. Porque eu acho que os nossos pais, eles nos amam pelo que a gente é. E muitas vezes eles não demonstram isso por conta da sociedade, assim. A minha mãe, graças a um milagre, ela aceitou, não vou dizer numa boa, mas como todo um processo, ela consentiu ao longo do tempo por saber que a filha dela não mudou por conta de uma sexualidade, que ainda é o bebezinho da mamãe, assim. Cabe a gente a mudar e se conscientizar. Eu acho que isso está nas pequenas coisas, assim. Desde uma conversa com teu sobrinho, você explicar as coisas de uma forma bem simples, a coisas muito complexas, como um debate com uma pessoa adulta, super preconceituosa. Claro, tudo isso regado a muito amor. E eu sempre tento explicar da melhor maneira possível às pessoas que me perguntam o porquê,
ou como é que é, sabe? Eu acho até interessante quando uma pessoa tem curiosidade. Eu acho que a gente tem que conscientizar da melhor maneira possível para quebrar essas barreiras. A gente conversando com as pessoas, através de campanhas, as próprias novelas, não da maneira que tem sido ultimamente, mas tratar isso com uma certa naturalidade, porque querendo ou não é natural. A gente vê que até os animais têm animais homossexuais. Então eu não vejo porque a humanidade não vê isso de uma forma natural. Eu quero acreditar nisso, que quando os meus filhos nascerem, eles vão ter uma sociedade normal, onde o fato deles terem duas mães não importe. Assim, tudo começou no ensino médio, quando eu tinha meus 16 para 17 anos. Eu nunca gostei de um menino como as outras meninas. Digamos assim, eu dizia que eu gostava de algum determinado rapaz, mas não de uma forma sexual. Hoje em dia, quando a gente vê, a gente, porra, caiu a ficha. Toda a minha vida deu sinais de que eu era lésbica e eu não atendia antes. Mas era engraçado porque eu falava os meninos que eu gostava, que eu era apaixonada, justamente por serem meninos com quem eu conseguia estabelecer um diálogo que não envolvesse beijo, entendeu? Então, pra mim era um saco beijar na boca. Até que chegou um determinado momento da minha vida, entre os 16 e 17 anos, me concentrei em estudos, em faculdade. Entrei na faculdade com 17 e achei que estava bom, assim, que a minha vida pessoal iria se desenrolar pessoalmente sem eu nunca parar para pensar. Fui durante muito tempo líder de igreja, o que me dava uma resistência mais ainda de pensar na possibilidade de ser homossexual. Foi aos meus 17 anos que eu beijei a primeira menina, que foi a minha vizinha, que estudava comigo no ensino médio. Durante esse processo, antes, a minha irmã ela é psicóloga e eu tinha várias conversas com ela. Eu cogitei de eu ser assexuada. Por eu não ter nenhum interesse sexual, eu cogitei na minha cabeça que eu era ser assexuada. E comecei a ler um montante de coisas, até que um dia a gente foi para uma festa e eu acabei ficando com essa menina. Nossa, tipo assim, o fato de você ter desejo foi uma coisa tão nova pra mim, que me perturbou assim de um modo que eu não tinha mais como pensar assim, nossa, não tem como eu pensar eu sem ser homossexual. Nem imaginava essa hipótese, eu simplesmente achei que eu era sexuada e ponto, não tinha interesse sexual. Pra mim foi tão novo o fato de você sentir desejo, que foi um processo de descobrimento. E dali a pouco foi só, digamos assim, caminhando, conhecer pessoas, entrar no meio, frequentar boates. Você se entender foi uma sensação única, assim. Você saber realmente o que você quer da tua vida. Então eu acho que isso é libertador, a pessoa própria se entender. Depois, o sentimento de liberdade foi bem maior. Porque é muito triste você viver uma vida que você só vai viver pro estudo ou pro trabalho, sabe? Não estou atrelando isso, mas era o sentimento que eu tinha, que a minha vida nunca ia ser completa, até eu me descobrir. Assim, eu me lembro a primeira vez que eu pisei numa boate gay lá em Blumenau, assim, foi uma sensação muito boa, porque eu me senti tão acolhida, tipo, achei o meu lugar no mundo, entendeu? Foi algo muito, muito intenso, assim. Eu sei de muitos amigos e amigas que os pais não sabem, mas eu acho que a gente também não deve julgar, porque cada pessoa tem o seu tempo de descobrir, o seu tempo de contar, o seu tempo de abrir para o mundo. E eu acho que a gente tem que respeitar isso. Eu tive o meu tempo e foi maravilhoso quando eu consegui me libertar. Que é realmente essa palavra que eu gosto de usar, de libertação. O ditado de sair do armário é muito isso, entendeu? Você sai do armário, você sai da gaiola, você sai das presilhas. E isso é muito bom. Eu acho que os meus amigos já sabiam antes de mim. Isso que era muito engraçado. Eu sempre andei com o pessoal homossexual, sempre. Desde o ensino médio, sempre foram. Então, a minha mãe já conhecia e eu sempre deixei bem claro para ela. E eles sempre falavam assim, Larissa, um dia tu vai se descobrir. Eu deixava de me jogar muitas vezes para não dar o braço a torcer para eles, o que era muito engraçado. Eles vieram muito acolhedores, assim, sabe? Deram força. Agora, para a família não é fácil. Eles falam muitas vezes coisas que a gente não gosta. Você não é mais meu filho. Na hora da raiva sobe muita coisa. Às vezes, a gente tem que relevar
é muita coisa pra gente poder ser feliz. E eu fiz isso com a minha família. Se pra gente não é fácil se aceitar, eu acho que toda pessoa que tem a cara de pau de dizer assim, não, eu sou gay, pra mim já é tipo, nossa, essa pessoa já percorreu um grande caminho. E a gente tem que ter uma certa admiração para quem veste essa camisa. Os nossos pais, eles projetam uma vida pra gente quando a gente já tá na barriga. Às vezes o fato de você ser homossexual destrói com os planos dele. Apesar a gente sabe, a gente não é hipócrita em saber que os nossos pais, eles projetaram uma vida pra gente quando a gente já estava no útero deles, assim. Eu sei porque às vezes eu me pego pensando em filhos e coisa e tal, e às vezes eu olho assim, putz, eu não posso querer que ela seja isso, aquilo, porque isso é autoritário. E muitas vezes as pessoas não têm isso. E eu acho que o fato de você falar para os pais é uma barreira, mas também é uma sensação muito boa.